Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no resumo aí do segundo dia da semifinal do Airthings Masters 2020. Quem será que vai para essa final, né? Será que a gente tá tendo duelo entre Danil Dubov e Teimur Radjabov, né? E também Aronian e o MVL, o Maxime Vachier-Lagrave, né? No primeiro dia, Teimur Radjabov venceu aí o match contra o Danil Dubov, né? Então aqui ele tem a vantagem de poder empatar o match no segundo dia e passar para a final. E no caso Aronian e MVL, o Aronian levou aí o primeiro dia, né? Então o Aronian também aí tá com a vantagem de poder empatar o match no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui nas partidas primeiro do Dubov e do Radjabov. Na primeira rodada aí de hoje, a gente teve o Dubov aqui jogando então de brancas. Ele abriu com o cavalo em F3, aí abertura hatch. O Radjabov respondeu cavalo em F6. A gente transpôs aí para uma inglesa, ó. Aí já caiu num gambito da dama recusado, né? É bom que quem joga cavalo F3, né, acaba caindo em várias aberturas diferentes aí, né? Enfim, bispo E7, G4, olha esse Dubov, né? Dubov sendo Dubov, né? Agora o Dubov contra o Radjabov, né? É pesado, porque o Radjabov é uma máquina, né? É um jogador muito perigoso, né? Uma certeza só a gente tem, algum OV vai ganhar essa partida, né? Então o Dubov jogou G4 e o Radjabov segue aí fazendo roque. A gente teve dois outros OVs que jogaram essa posição, que foi o Mamediarov contra o Ponomariov no ano de 2010, e essa partida terminou no empate, tá bom? Parece brincadeira, mas é verdade. O Mamediarov contra o Ponomariov. Então aqui a gente tem o Dubov contra o Radjabov, né? Então, de fato, é a abertura OV, né? Pode chamar de abertura OV. A variante OV aqui, G4 do Danil Dubov, roque, e agora G5 aí atacando o cavalo vem para E4, bispo G2 e aqui C5 pelo Radjabov. Temos D por C5, cavalo por C3, B por C3 e bispo por C5, e eu tô com medo aqui. Como é que o Danil Dubov vai... Que lado que ele vai dar roque aí, né? Que posição complicada aqui, complexa. H4, realmente resolveu deixar o rei no centro aí, o Dubov. Talvez ele vai querer jogar com rei F1 em algum momento, né? Vamos ver aqui, cavalo C6, H5 avançando com os peões. Gente, que loucura que o Dubov tá fazendo aqui, muito legal isso. D por C4, dama C2, aqui E5, a torre em B1 e agora bispo aí em B6, cobrindo aqui a coluna B, e vai poder liberar o bispo aí para novas aventuras, que estava até então protegendo aqui em B7. Temos cavalo H4. Esse Dubov é um neo-romântico, né? O neo-romântico Dubov. Aí F5 agora pelo Radjabov, que os românticos jogavam assim, né? Avançando, indo para ataque, não dava roque nem nada. Só que o Dubov faz isso e tem um resultado muito bom, né? Agora G por F6 en passant, dama por F6, pressão já no ponto de F2, pressão tripla aqui. Vai ter que jogar um que aí, hein? Jogou E3, olha que legal. Agora o peão bloqueia aqui o bispo e a dama protege agora em F2. Temos bispo em E6 e agora bispo em E4. Dubov segue atacando, agora aqui em H7. Dama em H6 protegendo e aqui bispo em A3. É o neo-romântico, isso aqui é tudo lance de jogador romântico. Tá atacando a torre vem para F7, agora dama em E2 aqui pelo Dubov, protegendo em H5, mantendo uma pressão aqui em C4. A partida continuou agora com torre D8 e aqui torre G1. Vai jogar com o rei no centro do Dubov, não tem jeito. Dama em F6 e agora cavalo volta aqui para F3. Temos bispo em D5 propondo algumas trocas, bispo por D5, torre por D5 e cavalo G5 atacando agora aqui a torre e dama em F5. Aqui a gente vê o Radjabov pesado, né? Aqui ele vai para o contra-ataque, ele não vai ficar se defendendo não aí do Dubov. Atacou agora a torre em C1 e temos torre em F6, colocando a torre em segurança. Torre G2 e agora torre aqui em D3, o Radjabov vai esmagando aqui a posição. A posição aqui é perigosa, existe possibilidade de avançar o peão, trazer o cavalo. Vamos ver o que acontece aqui. Dama G4 e agora o Radjabov vai para um lance surpreendente aqui da posição. Torre por E3 cheque, olha isso, gente. Aqui já começou a complicar tudo, né? Porque se o peão avançar, acredito eu que tem a sequência de checkmate aqui. Eu tô até com a engine desligada, vou ligar aqui só para poder ter uma noção um pouco melhor. É exatamente isso, depois rei D2 e dama D3 entregaria checkmate. Vamos ver aqui, ó, vamos fazer aqui a sequência.
rei D2 e dama D3. Rei E1, na verdade, aí torre F1 entregaria checkmate, né? Então, torre por E3 cheque aqui pelo Radjabov. Agora a partida seguiu então aqui com rei em F1 e temos dama por G4, trocando aí as damas, torre por G4, torre D3, tranquilo, colocando a torre em segurança, continua ameaçando agora o ponto de F2, temos torre C2 protegendo e H6 expulsando o cavalo, cavalo E4 atacando a torre, torre F4 propondo as trocas. Aqui o ponto é o seguinte, o Radjabov está com 2 peões a mais, né? E ele conseguiu anular o ataque do Dubov e agora vai querer trocar peça, né? Aqui ele atacou o cavalo, atacou a torre, forçou a troca de peças e aqui a gente começa a se desenhar aqui uma posição onde parece que as pretas estão indo para uma vitória, né? Temos torre por F4, rei por F4, rei G2 e agora a torre aqui em D5 atacando o ponto fraco. O problema é esse desses ataques, né? Esses ataques assim de avançar peão, de tudo mais. O problema é que se o adversário se defende, o que sobra depois são cacos pelo tabuleiro. E dá para ir correndo capturando esses cacos, né? Agora bispo D6 atacando em F4, torre por H5, bispo por F4, torre D5, a torre aqui em E2, rei H7. Temos cavalo D2, bispo em A5, agora atacando um outro caco aqui em C3. Cavalo por C4, bispo por C3. Cavalo D6 atacando B7. A B6 protegendo torre C2, atacou o bispo. E aqui cavalo D4. Que passa? Que passa? Se torre toma, dá um duplo, elimina o defensor do cavalo? Talvez seja isso, né? Vamos ver como a partida segue. Torre por C3, cavalo E2, exato. Torre C6 e agora cavalo por F4, cheque, recuperando peça, né? Legal, bacana. Aqui as brancas tinham que escolher, né? Quando jogou torre C6, ou proteger o bispo, e aí depois da troca cai o cavalo, ou proteger o cavalo e cai o bispo, né? Então torre C6, cavalo por F4, cheque, rei F3, cavalo D3, rei E4 atacando aí duas peças, o Dubov segue na luta, né? Cavalo B4 atacando a torre, protegendo a própria torre, A3 atacando aí o cavalo e torre D4 cheque. Que legal, né? Porque aqui se ele captura a torre direto, o rei fica muito bem, ele captura a torre e vem com o tempo, né? Então aqui torre D4 desvia o rei e o cavalo toma com cheque. Bacana, é diferente. Agora as pretas têm um tempo a mais, né? Legal. Rei D5, cavalo A5, cavalo C8 atacando os peões. Que partida legal, hein? Mas agora H5, o Radjabov... Agora o foco ficou todo aqui nesse miolo aqui do tabuleiro, da ala da dama, e agora um peão sobrou lá passado, distante lá na coluna H. Cavalo por A7, H4, peão passado avançando, o tabuleiro chacoalhando aqui, rei E4, cavalo C4, agora atacando o peão de A. Tá difícil aqui pro Dubov, rei F4, G5 cheque, aquele tema aqui, né, dos peões protegidos, peões unidos, né? Se o rei captura esse peão, ele não chega nunca mais no outro, né? Então agora rei G4, cavalo E5 cheque, rei H3, rei G6 melhorando a posição do rei. O Dubov segue na luta, cavalo C8 atacou o peão, cavalo C4 protegendo o rei G4, B5, F4 e agora cavalo E3 cheque, rei F3 e H3 na hora certa aqui. O Radjabov não dando tempo de capturar o cavalo, senão o peão avança. Rei G3 tentando segurar o peão, mas agora G4. Cavalo E7, cheque, rei F6. Cavalo C6, cavalo F1, cheque, rei F2. H2. Ai, ai, ai. Vai ter que jogar rei G2 forçado aqui para segurar a casa de H1. E agora G3. Pouco a pouco o Radjabov vai avançando com esses peões, né? Agora cavalo em E5 e cavalo em E3, cheque mais uma vez, rei H1. E depois de cavalo D1 aqui o Dubov abandona a partida, né? Aqui realmente não tem jeito, né? As pretas vão vir com tudo, né? Ameaça aqui agora cavalo F2, se jogar um cavalo D3, tá vindo o cavalo F2 de qualquer maneira. Cavalo por F2, G por F2 e o rei não consegue segurar esses dois peões, né? Rei G2 promove qualquer um deles e desvia e promove o outro, né? Então por isso aqui que depois de cavalo aqui em D1 pelo Radjabov, o Daniil Dubov abandonou aí a partida, né? Abandonou porque não dá mais, né? A gente viu aí que realmente a ameaça é cavalo F2, ou tirando o rei e promovendo, ou se tentar segurar vai trocar e o rei não segura dois peões.
Bonito demais. O Danilo Dubov tá de parabéns, jogou muito bem essa partida, jogou de forma criativa, criou oportunidades. O Radjabov é pesado, né? Ele conseguiu aí anular tudo isso. Vamos ver a segunda partida então do dia. Radjabov de brancas contra o Dubov. Radjabov abre com cavalo F3, mais marrete aí, cavalo F6, C4. Ó, o Radjabov resolveu jogar agora isso daí contra o Dubov. O Dubov já vai com B6. D4. É bom porque ele vê assim, se ele joga a mesma abertura do Dubov, para ver o que o Dubov preparou de negras. Aí ele aprende também a jogar de negras o que o Dubov joga de brancas. Olha que legal isso aí, é uma boa estratégia, né? Ele vê assim, o que o Dubov tá sabendo aí, agora ele vai ter que mostrar, né? Porque ele tá jogando contra mim. Então, bispo B7, agora G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque. Então a gente tem aqui ambos os bispos em fianqueto pelo Dubov, o Radjabov jogou também esse bispo em fianqueto e segue desenvolvendo com o cavalo C3. Temos cavalo E4, cavalo por E4, bispo por E4 e aqui bispo em E3, protegendo o peão central. Não tem problema ficar na frente desse peão, o bispo de casas claras está em fianqueto. Então esse peão aqui não precisa sair daí, ele não está atrapalhando ninguém. Temos agora C5 pelo Dubov e dama D2 aqui pelo Radjabov. D6, bispo em H6, cavalo aqui em D7, torre de F em D1, já preparando aqui numa coluna possivelmente aberta no futuro. E agora cavalo em F6. Temos bispo por G7, rei por G7 e agora a torre de A em C1, desenvolvendo aí a torre, dama C7, cavalo H4, propondo aí a troca dos bispos. E aqui essa partida já aconteceu em 2017 entre Belia e Nigel Short, tá bom? Aqui nessa partida as negras venceram jogando o bispo por G2. E então aqui o Dubov joga diferente, joga a torre de A em B8, temos bispo por E4, cavalo por E4, dama E3, atacando aí o cavalo. Cavalo volta para F6 e agora dama em G5, né? Ameaçando um cavalo F5, algumas coisas chatas aí. Cavalo F5 seguido de cavalo H6, enfim. Rei H8 evitando tudo isso, dama em H6 e agora a torre de F em C8. Temos cavalo em F3, né? Voltando aí o cavalo, talvez ameaçando no futuro aqui um cavalo G5, fazendo pressão aí na posição. Rei G8, B3 primeiro, A6 e agora cavalo G5, pressionando. Agora o cavalo aqui ficou escravo, né? Se esse cavalo sair daí, tá caindo em H7. Dama D8, a dama vai tentar aí talvez ir para F8, tentar trocar a peça. Cavalo em F3, dama D7 e agora rei G2 aqui pelo Radjabov. Dama em E6 pelo Dubov, atacando o peão aqui G2, torre D2 protegendo, dama em E4, temos rei aqui em F1 saindo aí da cravada da dama e agora torre C7 pelo Dubov. Torre D3, dama em F5 e aqui rei G2 mais uma vez, dama em E4, rei F1 e aqui que posição triste para o Dubov, porque ele poderia empatar essa partida, mas empatar para ele é ruim, porque no primeiro dia da semifinal o Radjabov ganhou, e na primeira partida do dia de hoje o Radjabov ganhou, então empatar aqui é praticamente tá fora do torneio, né? Então ele tem que evitar agora a repetição e tem que tentar ganhar aqui, posição difícil para o Dubov. Torre de B em C8, dobrando na coluna C, D5 mantendo a coluna C fechada, isso aqui agora não vale nada, né? Mas então o Dubov tenta explorar ainda mais com B5. Aqui o Radjabov não vai abrir essa coluna, deixa quieto como tá e segue com H3 simplesmente. Torre B8 buscando novos horizontes, G4 aqui pelo Radjabov e E5 pelo Dubov. Agora existe a possibilidade da captura en passant, o Radjabov faz isso, D por E6, temos dama por E6 e agora dama em F4. O Radjabov já encontrou um alvo, a anteninha já o ponto de D6 aqui virou o alvo. As forças começam a se juntar para cima desse peão. Cavalo em E8 protegendo e agora a torre em E3 atacando a dama. Dama D7, cavalo G5 mais uma vez. É a dança dos cavalos, é o balé dos cavalos aqui pelo Radjabov, né? Esse cavalo tá na dúvida. Vai para G5, volta para F3. Vai para G5, volta para F3. Vai para G5, volta para F3. E assim a gente segue. D5 agora pelo Dubov. C por D5, dama por D5 e aqui rei G1. Evitando uma entrada da dama bastante incômoda em H1. E aqui C4, o Dubov vai querer criar um peão passado, temos B por C4, B por C4, as pretas têm um peão passado na coluna C, cavalo em E4, o cavalo voltando aqui talvez para segurar o peão passado, torre de C em B7 e agora um lance aqui surpreendente, um motivo tático aqui pelo Radjabov. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Radjabov, vale a pena, aqui um motivo tático que é
torre por C4, que legal, né? Torre por C4 aqui, se vier dama por C4 tem cavalo F6 cheque, ganhando a dama na sequência, bacana. Aqui o Dubov segue com torre B1 cheque, rei H2 e agora dama D1, a dama na fileira do fundo combinada com a torre. Dubov tá ameaçando aqui umas sequências chatas, se bem que o rei foge, né? A partida seguiu com rei G3, H5 aqui pelo Dubov, torre em F3 agora pelo Radjabov, começando um contra-jogo, F5 protegendo, a G por F5 e agora dama em H1. Temos rei H4, olha só que legal esse rei aí do Radjabov, né? Saindo aí em fuga e avançando pelo tabuleiro. Torre G1 e agora a torre G3 propondo aí a troca. E depois de torre B5, torre C8 aqui pelo Radjabov. E nessa posição o Dubov abandona aí a partida. O Radjabov encaixou um contra-jogo aí, né? O estilo do Dubov não bateu aí contra o Radjabov, ele foi muito preciso, ele segurou bem as maluquices do Dubov, né? Jogou com muita precisão. O Dubov tem um estilo muito perigoso realmente, mas quando ele pega um jogador como o Teimur Radjabov, um jogador teimoso, né? Como o Teimur Radjabov, que vai cavalo G5, cavalo F3, cavalo G5, cavalo F3, aí fica difícil, né? Mas realmente, brincadeiras à parte, foi muito preciso aí o Radjabov. Encaixou a segunda vitória e com isso foi para a final, né? Foi para a final porque o segundo dia são 4 partidas. Venceu as 2 primeiras, o Radjabov, mesmo que o Dubov vença as 2 últimas, fica 2-2. Como o Radjabov venceu no primeiro dia, ele leva, né? Então aqui não precisa mais jogar. Então encerrou aqui Radjabov na final aí do Airthings Masters, Airthings Matters 2020. E agora vamos dar uma olhada então, Aronian, levou Aronian, um leão armênio contra o cheiroso francês MVL Maxime Vachier-Lagrave. Vamos dar uma olhada como é que foi. Lembrando que o Aronian venceu no primeiro dia, o Aronian de brancas aqui contra o MVL. Vamos ver o que acontece. Aronian D4, o MVL cavalo F6, temos C4 G6, cavalo C3 D5, olha aí a Grunfeld. A defesa Grunfeld recebe esse nome, essa abertura. E aqui, bispo G5, então, a variante Estocolmo da defesa Grunfeld, né? Chique falar uns nomes desse, né? Mas não serve para nada falar o nome. Se você não estudou isso aqui, não joga isso daqui, né? E tudo mais, isso aqui é coisa para grande mestre, né? Estudar a abertura, entender profundamente. Mas os nomes são legais, né? O que você tá jogando aí? A variante Estocolmo da defesa Grunfeld, né? Aqui, bispo G5, cavalo em E4 agora, então, atacando aqui o bispo. Temos bispo em F4, cavalo por C3, B por C3 e bispo G7, né? Uma das ideias da Grunfeld é permitir esse centro de peões, essa presença de peões aqui das brancas e depois atacar, vai tentar jogar um C5, E5, umas coisas assim, vamos lá. E3, agora roque aqui pelo MVL, cavalo em F3, C6 e aqui bispo em E2. A gente caiu para uma coisa parecida com o gambito da dama, aí, uma semi-eslava, alguma coisa assim, hein? Tá diferente aqui, essa formação aqui não é muito comum na Grunfeld, né? Mas legal, vamos lá. Dama em A5 agora pelo MVL, atacando aqui o peão de C3. Dama D2 protegendo e aqui cavalo em D7. C por D5, C por D5, C4. E agora propondo aí a troca das damas, né? Temos aqui então a abertura, aqui a possibilidade da troca de damas. Dama por D2, cheque, rei por D2, D por C4, bispo por C4 e cavalo B6, atacando aqui o bispo em C4. O bispo vai para a segurança em B3 e agora bispo em F5. Legal, o MVL conseguiu completar o seu desenvolvimento, tá pronto para brigar pela coluna C. Vamos ver aqui, a torre de H em C1 e aqui primeiro bispo em E4. Então, colocando um incômodo aqui, o cavalo sai daí, tá caindo em G2. E a coluna C pode ser ainda pode ser motivo de briga ainda mais para frente, né? A partida seguiu com bispo C7 atacando o cavalo e agora E6 colocando o granito aqui nessa diagonal do bispo de Casas Claras, bispo por B6, A por B6 e rei E2 pelo Aronian. Temos bispo C6 e agora G3, torre de F em D8 e aqui cavalo D2. Então você viu como o rei encostou aqui no cavalo para poder jogar G3, colocou um peão na casa escura, tirou o cavalo. Muito legal a manobra do Aronian, temos E5 agora pelo MVL, D por E5, bispo por E5 e agora torre de A em B1, a torre estava atacada lá no cantinho, o bispo volta para F6 e agora a torre C2, vai tentar dobrar as torres aí na coluna C, B5, torre de B em C1, torre em D6 e F3 aqui pelo Aronian, tudo muito bem protegido aqui, uma bela fortalezinha, B4 pelo MVL e agora cavalo em E4, atacou a torre, atacou o bispo, pediu para ser capturado.
Opa, esse bispo tá vesgo. Pediu para ser capturado. Bispo por E4, F por E4 e agora bispo C3, né? Colocando aqui um teto nessa estrutura de torres dobradas. Temos agora E5. O que é isso? Agora o Aronian entrega esse peão aí, oferece esse peão, né? O ponto todo é o seguinte, ele está oferecendo, olha o quão valioso, né? É você ter uma coluna para poder jogar, né? O quão valioso é você poder jogar uma torre na sétima horizontal e bater aqui em F7, né? Por exemplo. Então E5 é um lance muito instrutivo, porque entrega um peão na tentativa de abrir essa coluna, né? Ainda mais um peão dobrado, né? Você vai oferecer pouco e ganhar muito. Então aqui o MVL não aceita essa negociação, não aceita esse peão barato e segue aqui com torre C6. A partida continuou com torre em F1, mais uma vez martelando aqui em F7, torre C7 protegendo. E agora E6, olha só esse Aronian tentando estourar a posição. F por E6 e aqui, ao invés de simplesmente capturar, torre em F6, aqui ameaçando coisas piores, né? A torre por E6 e depois dar uns descobertos assim, e capturar a torre na sequência e tal. Então torre E8 foi jogado protegendo e agora então com isso o Aronian consegue trocar algumas peças. Torre por E6, bispo por E6, cheque, rei G7. E a gente tem esse final aí, bispos de cores opostas, 4 peões para cada um, com bastante cara de empate, né? Vamos passar rapidamente agora os lances. Provavelmente agora trocou torre e praticamente pediu um empate, né? Então aqui realmente, depois aqui no lance 41, ambos aí concordaram no empate. Um bom resultado para Aronian. Afinal de contas, ele é o vencedor do primeiro dia, né? Vamos dar uma olhada então na segunda rodada. MVL agora de brancas contra o Aronian. O MVL abre aqui com o peão do rei, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Bispo B5, a abertura Rui Lopes aqui pelo MVL. Ele é especialista, né, Rui Lopes. Cavalo em F6, Roque, a defesa Berlim. Cavalo por E4, mais uma vez a gente vai ter esse duelo teórico aí da variante Berlim aí, né? Vamos lá. D4, cavalo D6 atacando o bispo, bispo por C6, D por C6, D por E5 atacando o cavalo. O cavalo vai para F5, agora troca de damas. Dama por D8, rei por D8. E aqui H3. Essa posição já aconteceu centenas de vezes entre grandes mestres em torneios oficiais. Temos aqui rei em E8, cavalo C3, H5 e aqui bispo em F4. Conectando as torres, bispo B4 aí atacando o cavalo. O cavalo vem para E2 para evitar aqui, né, uma estrutura fraca de peões. Temos bispo em E6 e agora cavalo de E em D4, atacando o bispo, atacando o cavalo, praticamente forçando as trocas. Cavalo por D4, cavalo por D4 e aqui bispo D5. Temos A3 atacando o bispo volta para E7 e torre de F em E1. G5 atacando aí o bispo vem para G3 e agora torre em H6, né? Muitas vezes quem joga essa defesa Berlim aí de negras, vai para essas linhas todas aí, acaba jogando a torre mesmo lá em H6, né? Aqui temos torre de A em D1, né? Aqui, enfim, uma posição bem difícil, né? Aqui esse lance aqui convidou praticamente o cavalo em F5, né? Mas, enfim, aqui dá para seguir com torre G6 e não há nenhum problema também. Então a partida seguiu com torre de A em D1, melhorando a posição da torre, torre G6. E aqui E6. Temos F por E6, bispo por C7, né? Então E6 abriu aqui um ataque em C7. Temos agora a torre C8 atacando o bispo volta para E5 e torre D8. B3, C5 atacando o cavalo B5, A6 atacando o cavalo C3 e agora o bispo volta aqui para a casa de C6. Tudo bem equilibrado, né? Tudo bem dosado aí. A turma aí não comete um erro, né? Torre por D8, cheque, rei por D8, cavalo E4. Temos G4, H para o G4, H para o G4, C4 e rei em E8, né? Quem joga essa defesa Berlim aí de negras toda hora, o rei fica indo para E8, D8, né? É muito curioso isso. Cavalo D6, cheque, rei F8, cavalo C8. Agora rei em F7, cavalo por E7. Rei por E7, um final aí de bispos de cores opostas, mesma quantidade de material. Provavelmente empate, né? Vamos seguir aqui mais rapidinho aqui. Tá com cara de empate isso aqui, ó. Já começou a repetir lance, ó. Já começou a... Não tem progresso aqui na posição. O bispo volta, né? O bispo protege aí as casas claras. A torre tá protegendo ali o peão da casa escura. A gente caiu aqui, as brancas tem um peão a mais, mas nesse final aí não é grande coisa. Aqui bastante atividade. Aqui 2 peões a mais, mas a posição é muito boa aqui para as negras, né? Vão atacar aí todos esses peões, devolver um pouquinho de material e tal, e beleza, né? Aqui a gente vai ter um equilíbrio. Tudo bem, aqui o MVL ficou com um peão a mais, mas pelo fato de serem bispos de cores opostas e o peão caindo aqui em G2 e tudo, aqui concordaram no empate. 2 empates, um resultado muito bom para o Aronian, o segundo empate, porque agora ele está a um empate de ir para a final, né? Se ele empatar a terceira... É isso ou não?
Não, não, ainda não, falei besteira. Aqui na segunda partida empatou, então tá tudo certo, tá tudo igual. Continua existindo chances aí pros dois lados, ainda tem mais 2 rodadas. Vamos ver. Aronian agora de brancas contra o francês. O Aronian abre aqui com D4. Temos cavalinho F6, C4, G6, cavalo C3, D5, mais uma Grunfeld, mais uma vez aí. E a variante, agora você já sabe o nome dessa abertura, pode falar. A variante Estocolmo da defesa Grunfeld com bispo G5. Olha aí, cavalo em E4, bispo em F4, cavalo por C3, B por C3 e aqui C5. Agora tá com cara de Grunfeld, né? Aqui não foi para aquela estrutura lá parecida com... Opa, nessa posição aqui, né? C5 não foi para aquela estrutura parecida com Eslava, com Gambito da Dama, nada disso. Agora foi para uma coisa parecida com Grunfeld mesmo, com o lance C5, C por D5, Dama por D5, E3, C por D4, Dama por D4, Dama por D4, C por D4 e agora cavalo C6. O MVL vai ter que tentar atacar esse centro aqui e não é muito fácil fazer isso, né? Cavalo C6... Bispo G7 provavelmente e E5 é uma possível ideia, permitindo até o peão passado. Dá para jogar isso contra Grunfeld muitas vezes, mas é bem difícil. É coisa para gente grande. Vamos ver como é que eles jogam aqui. Cavalo F3, E6, torre B1 e agora F6. Temos H4 e bispo B4 cheque. Rei D1, bispo volta para E7, satisfeito de ter deslocado o rei aí de seu lugar, né? E agora bispo C4. Temos cavalo em A5, atacando o bispo vem para D3 e agora bispo D7. Rei em E2, roque E4, a presença central forte aqui do Aronian. Torre de AC8 pelo MVL, colocando a torre na coluna aberta, as torres adoram colunas abertas. Bispo D2, atacando o cavalo aí do canto. E aqui B6, olha só, provocando aqui o lance. Bispo por A5 vai deixar 2 peões no canto aqui, um lance bem ousado do francês, para não dizer... quase suicida, né? Aqui talvez também o que vai jogar? Um bispo D8 aqui tá difícil, hein? Tá vindo H5, é difícil. Bom, aqui B6 foi jogado e o Aronian aceita. Bispo por A5, B por A5 e torre na sétima, torre B7. Atacando esses 2 caras aqui, não tem jeito, não dá para mexer nenhum deles. Nessa hora, ninguém se mexe que a torre vai vir. Né? Agora a torre defende, torre de F em D8 protegendo e aqui torre por A7. Faturando um peão aí o Aronian, torre B8 e agora a torre C1, torre B2 cheque, torre C2 cobrindo, torre por C2, bispo por C2 e bispo B4, protegendo o peão de A5. Bispo B3, pressão total, aqui a grande ameaça é torre, né? Aqui simplificaria, né? Aqui ganha um peão, né? Torre por D7, bispo por E6 cheque, torre volta, e aí você pode capturar a torre ou não, né? Você pode fazer algum outro lance, não precisa ter pressa, mas ganha um peão, né? Então a partida seguiu com rei F8, evitando tudo isso. E5 agora, F por E5, cavalo por E5, atacando o bispo em E8. E agora rei E3, olha só, melhorando aí a posição do rei. Podia ter capturado aqui, mas estava caindo em D4, né? Então rei E3 protege o peão de D4 e agora ameaça capturar aqui em E6. Bispo C3, mantendo a pressão agora, esse lance seria maravilhoso, dando cheque, atacando todo mundo, então aqui não pode ser permitido isso, cavalo F3, recua, mas protege, né? Um lance necessário, né? Um mal necessário, cavalo F3, bispo D7, protegendo o peão de E6 e agora torre C7, atacando o bispo vem para B2, cavalo G5, então agora o bispo está cobrindo aqui o ataque em D4, o cavalo pode sair, atacando em E6, temos H6, e agora cavalo em H7, cheque, rei 8 e bispo C2, atacando agora o peão de G6. Tá ficando difícil aqui pro francês, hein? Esse perfume tá começando a acabar. Torre C8, cavalo em F6, cheque, rei E7, torre por C8, bispo por C8 e aqui cavalo G4 pela Aronian, atacando aqui em H6. H5 e agora cavalo em E5, atacando em G6. Tá ficando complicado aqui pro francês. Bispo em C1, cheque. Rei em E2. G5, o MVL vai tentando ainda. Deu bobeira, pessoal. Deu bobeira. H por G5, bispo por G5 e agora F4. Legal esse lance aqui. Tentando dar um duplo depois de cavalo, né? Então F4 atacando aí o bispo. Bispo em F6 e agora G3. E a gente tem esse final, então Aronian com um peão a mais, um duelo de peças, uma batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de bispos, e vamos ver, difícil batalha aqui. Bispo B7, rei E3, bispo D5, A4, rei D6, cavalo F7, cheque, rei E7, cavalo G5, bispo C6,
Bispo D1, aqui o Aronian faz a coisa certa, encontra um alvo aqui na posição. Bispo G7, Bispo G7, o que esse lance faz? O que esse lance quer? Né? Por que não capturar aqui em H5 agora? O que está acontecendo? Esse lance aí tem maldade, o MVL não faz lance à toa. Ah, tá, o bispo tá protegendo aqui. Então bispo G7 é um lance que passa a vez, né? Provoca aqui capturar em H5, porque bispo por A4 seria ótimo para o francês ficar com o peão passado contra jogo, né? Então aqui não dá para capturar, por isso cavalo em F3, bispo F6, cavalo E5, bispo E8 e agora cavalo C4, H4. Aqui é o seguinte, né? O Aronian foi levando o cavalo para cá e talvez uma ideia seja jogar aqui com o cavalo em B2 ou até, enfim, tá ameaçando capturar em A5 agora também, né? Muito boa a posição aqui do Aronian. Temos H4, G por H4, bispo por H4 e agora caiu em A5. Cavalo por A5, bispo em E1. Tá ficando difícil aqui para o francês. Cavalo B7, bispo C6 atacando o cavalo. Cavalo C5 e agora bispo B4. Mais uma vez tentando eliminar o defensor aqui. Um dos defensores, né? O peão tá bem protegido aí. Bispo em F3 atacando o bispo. E agora, se bispo toma cavalo, acredito que bispo por C6, né? Então a partida seguiu com bispo em E8, mantendo o bispo no tabuleiro, bispo E2, bispo C6, bispo F3. Que briga, hein, pessoal? Bispo E8, rei D3, rei F6, rei C4, bispo A5. E aqui bispo G4, atacando o peão de E6, rei E7, rei D3, bispo B6, bispo D1. A briga é difícil evoluir, né? É difícil evoluir aqui. Bispo C7, rei E3, bispo A5, bispo B3, atacando em E6 de novo. Bispo B4, atacando o cavalo. Rei E4, rei F6, evitando a entrada do rei aqui em E5. E agora bispo C4, temos bispo C6, cheque, rei E3, rei E7. Aqui eu vou passar os lances, realmente é de difícil evolução aqui, uma posição como essa. Tem que contar com o tempo, com o erro do adversário, com o tempo caindo, né? Aqui caiu um peão, a briga é boa aqui, é a briga de foice aqui, né? Aqui é a briga de foice, olha só que legal, aqui já vale a pena começar a comentar, né? Cavalo por E4, se rei por E4, o peão avança com um cheque descoberto e ninguém segura esse peão nunca mais, né? O bispo não tem a casa de B6 por causa do peão. Excelente o lance aqui do Aronian, o lance da vitória, talvez, hein? O lance da vitória do torneio aí, o lance que garante a vaga na final, o cavalo por E4, hein? Rei E5 e agora D6 avançando, bispo E6 tentando segurar, rei D3, olha só, o peão avança. Agora bispo aqui em C7, avança com outro peão, bispo toma, e a gente tem essa posição, que legal, que difícil isso, gente. Que interessante, o rei agora vai tentar dar apoio ali para o avanço do peão. E aí a gente vai ter mate de bispo e cavalo, olha que interessante, pessoal. Será que o Aronian sabe dar mate de bispo e cavalo? Esses dias eu fiz um vídeo no canal mostrando aí como é que dá esse checkmate de uma maneira bem simples até, né? Mas precisa ter a técnica aí, vamos passar aqui os lances. Mate de bispo e cavalo no tabuleiro, é coisa rara de acontecer. Olha só, o negócio é jogar o rei para o canto, né? O mate vai ser dado no canto, da casa da cor do bispo. Então vai ser dado num desses dois cantos o mate. Por isso que o MVL está tentando botar o rei dele no canto escuro, né? Para não levar mate tão rápido. Vamos ver aqui, ó. Ele vai manter o rei ali no canto escuro, ó. E agora o Aronian vai fazer essa manobra. Esse cavalo vai ficar aqui em F7, ele vai passar a vez, vai tirar a casa de... vai jogar o rei para lá. Né? Então aí depois o rei vai ter que manobrar esse cavalo aqui depois lá para D7, para C6. Vamos ver que legal aqui a manobra. Ó. Passa a vez, põe o bispo, agora traz ali o cavalo. Ó. O cavalo vai agora lá para D7. Ó. O rei já veio para cá, então você leva o rei. Ó. Olha que legal. Muito boa essa manobra. Parece que o rei vai escapar, só que não. Você joga o cavalo aqui em D7, essa aqui é a manobra. E depois você combina aqui com o bispo e faz uma parede. Ó. O rei não escapa nunca mais. Ó. E aí nessa posição então aqui o MVL percebeu que o Aronian tá com a técnica em dia, né? E aí abandonou a partida. Exatamente aí, usou a técnica aí do final. Fica fácil depois que você sabe, né? Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá bom? E aqui no lance 113, o francês então percebe que acabou o perfume e abandona aí a partida. Aronian foi pra final. Teremos então Aronian contra Radjabov. Que é isso? Vai ser demais essa final, Aronian contra Radjabov, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Dois gigantes com estilos completamente diferentes, é a elegância contra a brutalidade, né? O Aronian elegante, Radjabov bruto. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa final. Tá bom? Se você gostou aí do vídeo,
Deixa o seu like, se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!